Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos, por estarmos aqui. Sejam muito bem-vindos a esse Web Fórum. É uma alegria muito grande poder participar com vocês. Hoje nós vamos começar a tratar sobre alguns temas relativos à teologia arminiana. Para aqueles que não estão tão informados sobre o tema, nós chamamos de teologia arminiana aquela que foi proposta inicialmente por um teólogo chamado Jacó Arminio. Arminio é um teólogo da Igreja Reformada holandesa que viveu no final do século XVI, início do século XVII, e que foi o primeiro a formular essas questões, formando um grupo de proposições que nós chamamos então de arminianismo. O primeiro tema que nós vamos tratar desse conjunto de doutrinas, vamos falar sobre a queda do homem e suas consequências. Nós vamos ver que o arminianismo ele é profundamente bíblico. Ele vai traçar toda a linha de atuação de Deus desde a queda do homem. Num primeiro momento nós vamos ver que essa é uma das doutrinas que mais se aproxima do calvinismo, que é aquela doutrina proposta por Calvino, João Calvino, teólogo que viveu aí uns 50 anos antes de Armínio, e que foi também o primeiro a formular as ideias que nós chamamos de calvinismo. Nós podemos ver uma aproximação muito grande nesse primeiro ponto, embora haja algumas divergências que nós vamos pontuar em tempo. Vamos falar então sobre esse evento real, dramático, que foi a queda do homem. Como isso aconteceu? Antes é preciso já pontuar que o arminianismo é falsamente acusado de pertencer a um outro grupo de doutrinas que são consideradas heréticas. Nós somos acusados, por exemplo, de defender o pelagianismo. Pelágio foi um monge bretão que viveu na mesma época de Agostinho e que, num embate com ele, acabou formulando algumas ideias complicadas, como que o homem poderia buscar a Deus e ser santo sem necessidade da graça divina. Nós não concordamos com isso. Depois há um outro grupo chamado de semi-pelagianismo ou semi-agostinianismo, porque na verdade eles se aproximam mais de Agostinho do que de Pelágio, e eles diziam que o homem precisa da graça divina, mas pode dar o primeiro passo de fé sem ela. Depois que ele dá o primeiro passo, aí Deus vem em direção a ele e o ajuda nessa caminhada. Nós também não acreditamos nisso. Também há o socinianismo, que foi defendido por um teólogo italiano, que também defendia a ideia de que o pecado original não afetou o homem, assim como o Pelágio também defendia, e nós não temos também nenhuma parte com essa doutrina. Nós podemos ver, queridos, que o arminianismo é acusado injustamente de se afastar da teologia clássica, de se afastar daqueles pontos defendidos pela teologia ortodoxa, mas nós defendemos a total incapacidade humana, após a queda, de fazer o que agrada a Deus ou de alcançar a salvação. Após a queda, o homem ficou espiritualmente inabilitado para esse fim, de forma que é extremamente necessária a graça de Deus para isto. Então vamos começar a ver os pontos sobre a formação do homem, a sua queda, as consequências e como o arminianismo defende esta questão. Primeiro, o homem foi criado por Deus. Quando Deus o criou, ele era reto, puro. Salomão vai dizer em Eclesiastes que Deus criou o homem reto, hábil para participar de uma aliança, para cumpri-la. Porém, o homem caiu desse estado. O homem foi criado à imagem de Deus. Essa imagem de Deus consistia, entre outras coisas, na santidade, na justiça, que eram próprias ao homem quando ele foi criado, mas que advinham de Deus para ele. O homem, então, era um ser puro, reto, não apenas inocente, mas santo, com uma capacidade de agradar a Deus, de fazer aquilo que agradasse ao Senhor em todas as coisas. Esse homem, porém, ele era finito,
Então a sua vontade era limitada, ele não tinha uma vontade totalmente plena, né, forte, capaz de resistir a tudo. Esse homem, ele também era mutável, ele iria mudar ou poderia mudar, e acima de tudo ele tinha desejos físicos a serem atendidos, como por exemplo a necessidade de comer, o que poderia levá-lo a cair ou a fracassar em algum ponto quando se voltasse mais para atender esses desejos físicos do que para atender aquilo que era a vontade de Deus para ele. O homem, então, ele está nessa forma colocado no jardim do Éden. Físico limitado, porém santo. Só que esse homem também, ele era um agente moral livre. Ele foi capacitado por Deus para fazer escolhas. Ele podia escolher o certo, ele podia escolher o errado. Ele podia fazer aquilo que agradava a Deus ou podia desagradá-lo em alguma coisa. Por que Deus criou o homem dessa forma? Porque Deus queria um relacionamento com o homem. Um relacionamento verdadeiro precisa dessa liberdade. Se o homem fosse criado como um robozinho, que só fizesse aquilo para o qual estava programado, então não haveria um relacionamento verdadeiro. Adão podia fazer aquilo que agradava a Deus, podia fazer aquilo também que desagradava. Tanto que foi lhe dado um mandamento que dizia, faça isso, mas não faça aquilo. Porque o homem, ele precisava ser provado para ser desenvolvido o seu caráter santo. Quando Adão foi criado, ele tinha uma natureza santa, mas não tinha ainda um caráter santo. A natureza santa foi algo que ele recebeu de Deus, mas o caráter santo é algo que é desenvolvido através da aprovação, através da experiência. Então, à medida que esse homem vai vivendo e sendo testado, é que ele pode desenvolver um caráter santo. E aí, para desenvolver este caráter, Deus submete o homem a uma provação, lhe dando um mandamento que alguns teólogos chamam de mandamento positivo e que Armínio vai chamar de uma lei simbólica. Porque era um mandamento que não era errado em si mesmo. Deus disse a ele que podia comer das árvores todas, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, comer não era pecado. Ele podia comer. Ele recebeu um mandamento que só era errado porque foi proibido. Porque Deus disse que não fizesse. Não era errado em si mesmo. Por isso que é chamado de mandamento positivo, ou Armínio chama de lei simbólica, que ele diz que prescreve ou proíbe algum ato que em si mesmo não é agradável nem desagradável a Deus. Deus não disse assim, não mate, não roube. Deus disse, não coma esse fruto. Só era proibido então porque Deus proibiu. Só era errado fazer porque Deus disse que não fizesse. O homem, então, assim foi submetido a essa prova. Qual era o propósito, então, da provação de Deus para o homem? Alguém pode pensar que Deus já colocou o homem no jardim para fazê-lo cair, já predestinado a cair em pecado. Mas nós não cremos dessa forma. Nós vemos que haviam sim propósitos para que o homem fosse testado. E esse propósito era, primeiro, dar oportunidade a este homem de demonstrar o seu amor e a sua fidelidade a Deus. Não vimos que Deus queria um relacionamento? Deus queria um relacionamento de amor e de fidelidade. Então esse homem precisava ser provado. Porque o amor verdadeiro é aquele que se prova. A fidelidade real é aquela que se demonstra. Se alguém está, por exemplo, em coma e você disser, essa pessoa é fiel, ela não flerta com as enfermeiras no quarto, sim, mas ela não pode, ela está em coma. Então isso não é prova nenhuma de fidelidade. A prova de fidelidade seria, ele pode fazer isso, ele está acordado, ele está bem e ele não interage com nenhuma outra pessoa mostrando infidelidade, aí podemos dizer, ele é fiel. Então Deus precisava provar o homem para ele mostrar essa fidelidade. Depois, para mostrar ao homem que ele não era autônomo, que ele não vivia independente, ele tinha responsabilidades para com o seu Criador.
Quando Deus colocou o homem ali, já deu um mandamento para mostrar a esse homem que ele devia uma prestação de contas e uma obediência a um ser superior que o colocou ali. Ele tinha responsabilidades. E depois, como já vimos, para aperfeiçoar a sua personalidade. O homem era santo em sua natureza, mas ainda não em seu caráter, por não ter sido ainda provado. E só pode ser aprovado aquele que for provado. Assim o homem precisava passar por esta provação. Deus não precisava provar o homem para saber quem era Adão, porque foi ele mesmo quem fez e conhecia muito bem. Deus não precisava prová-lo para saber se ele permaneceria fiel, porque Deus conhece todas as coisas que ainda estão para acontecer. E muito menos Deus não precisava provar o homem para fazê-lo cair. Deus não colocou o homem no jardim com o propósito de fazê-lo transgredir. Deus deu ao homem um mandamento e ele tinha a capacidade de cumpri-lo. Porém, também tinha a capacidade de desobedecer e, infelizmente, é isso que vai acontecer com esse homem. A queda, portanto, de Adão e Eva, nós entendemos que ela não era necessária. Ou seja, não era obrigatório que ela acontecesse. Adão poderia ter permanecido anos e anos, séculos, milênios, fazendo aquilo que agradava a Deus. Porque Deus o capacitou para isso. Como seria então, e o céu e tal, aí são outras questões que a gente precisaria avaliar com mais calma. Mas o que é certo é que o homem, ele tinha acesso a uma fonte de imortalidade, que era a árvore da vida. Ele tinha santidade plena, porque o Espírito de Deus estava lhe capacitando a isso. E ele tinha a graça suficiente para resistir às tentações. Não era necessária a queda. No entanto, era certa que iria acontecer no conhecimento de Deus, porque Deus conhece o futuro certamente. Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Deus já sabia o que iria acontecer, mas isso não era infalivelmente certo que acontecesse no sentido de ser necessário. Tinha que acontecer. Então nós não cremos, ao contrário do que prega o calvinismo, que Deus decretou a queda do homem. Que foi Deus quem determinou que o homem caísse. Nós não cremos nisso. Cremos que o homem caiu porque ele usou mal a liberdade que recebeu. Armínio, ele vai também falar sobre isso, dizendo: Adão não caiu pelo decreto de Deus, nem por ter sido ordenado a cair, nem por deserção, mas pela mera permissão de Deus. Deus não forçou o homem a cair, nem decretou que acontecesse isso, mas permitiu ao criar um agente livre, um homem que poderia fazer escolhas. Por que Deus permitiu isso? Porque era a única maneira também de aperfeiçoar o seu caráter. O caráter santo só surge quando você tem a oportunidade de transgredir e não transgride. Aí o caráter santo vai se firmando na vida dessa pessoa. Então, o homem, ele acaba caindo por sua própria falha. Armínio vai dizer que o pecado, a queda, ele tem uma dupla agência. Ele vai dizer que o homem é o primeiro agente, foi o próprio homem quem transgrediu, ele não foi forçado por ninguém, nem por Deus, nem pelo diabo. E a segunda causa do pecado é o diabo como agente externo, que vai tentar esse homem. O único papel de Deus na queda, se podemos dizer que Deus teve um papel nessa queda, foi exatamente de ter criado o homem e ter permitido o seu livre-arbítrio. De ter criado o homem já como um ser livre, como um ser que poderia fazer escolhas. Esse é o único papel de Deus nessa história toda. E isso em nada diminui a soberania divina, porque quem decidiu fazer dessa maneira, criar o homem assim, foi Deus. Foi Deus quem decidiu criar o homem desta forma. Deus então não causou a queda do homem. Porque o homem caiu? Porque ele fez mau uso da sua liberdade. Não foi um decreto divino que causou esta queda, mas foi a liberdade sendo utilizada de uma maneira equivocada. Armínio então diz que nem Deus causou a queda do homem diretamente, decretando a sua queda, nem indiretamente retirando alguma graça necessária para ele resistir.
Deus nem decretou, nem tirou qualquer suporte necessário para que o homem permanecesse firme. Ele, o homem, vai fazer mau uso da liberdade que recebeu. E alguém pode pensar, mas Deus não podia ter impedido o homem de pecar? Deus não podia ter dado uma forma de o homem resistir, ou ter enviado um anjo para expulsar a serpente, ou ter, na hora que Eva estava conversando com a serpente, Deus não podia ter intervido ali e tivesse dito a Eva, olha, não acredita nisso não e tal. Deus não poderia ter? Sim, Deus poderia ter impedido, mas Ele não fez, porque na realidade Deus já havia colocado impedimentos suficientes. Que impedimentos foi esse? Deus já havia estabelecido um mandamento que proibia de pecar. Deus já havia dado ao homem graça suficiente para resistir. Deus já havia dado a promessa de punição para quem quebrasse aquele mandamento. Então isso já era um conjunto de obstáculos suficiente para que o homem refletisse e não pecasse. Deus não pode ser acusado de ter deixado Adão sem nenhum tipo de proteção, porque ele era capaz de resistir por sua natureza e tinha impedimentos suficientes para isso. O homem então vai pecar tão somente porque ele era um agente livre e fez mau uso da liberdade que recebeu. De onde então surge o pecado? De onde surge o mal? Como surgiu esse pecado num mundo criado por um Deus santo de criaturas igualmente santas? Ora, o pecado vai surgir, irmãos, exatamente pelo mau uso do livre-arbítrio, o mau uso da liberdade. Deus criou o homem com esta capacidade porque era a forma como Deus poderia se relacionar verdadeiramente com ele. Havia o risco disso acontecer? Sim, havia. Mas somente um Deus amoroso criaria um homem com essa liberdade, podendo se relacionar verdadeiramente com ele ou não. O pecado não foi decretado por Deus. O calvinismo diz, Deus não causou o pecado, mas ele decreta todas as coisas que acontecem no mundo. O que eles dizem que é uma coisa que não sabe explicar, é um mistério, para nós, na realidade, é uma contradição. Como você vai dizer que Deus decreta tudo e o pecado foi causado pelo homem? Não foi Deus quem causou o pecado. Mas se ele causa tudo, se ele determina tudo, então não há como fugir desta acusação de que Deus seria o autor do pecado. Nós não acreditamos nisso. Eu vou trazer a opinião de 3 grandes homens que são escritores famosos, teólogos ou pessoas muito conhecidas e que têm essa visão arminiana, que vão nos dizer exatamente sobre a origem do pecado como o mau uso da liberdade humana. Primeiro, o escritor britânico C.S. Lewis, que diz: o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Ele diz, Deus poderia ter criado o homem sem essa capacidade, mas é exatamente o livre-arbítrio que possibilita o relacionamento verdadeiro, a alegria de alguém realmente escolher voltar-se para Deus. No entanto, o homem fez mau uso disto. Alvin Plantinga, um filósofo americano, igualmente arminiano, diz: algumas das criaturas livres que Deus criou erraram no exercício de sua liberdade. Essa é a fonte do mal moral. Foi aí que surgiu o pecado. Não foi porque Deus decretou. Ainda vou trazer uma outra personagem bastante conhecida aqui, que é o pastor A.W. Tozer, escritor de grande profundidade, que diz: Deus soberanamente ordenou que o homem fosse livre. O desígnio eterno não se refere à escolha que deve ser feita pelo homem, mas à sua liberdade para fazê-la. E ele vai dizer que somente um Deus realmente soberano poderia dar essa liberdade ao homem. Nós temos então 3 opiniões aqui muito fortes sobre esta origem do mal. 3 escritores profícuos, famosos e que em seu tempo são considerados uma das mentes mais brilhantes, que vão nos dar esta opinião. O mal não surgiu no mundo humano por decreto divino, mas por permissão.
O pecado não foi decretado por Deus, mas ele surgiu a partir do mau uso da liberdade que Deus deu ao homem. Porque Deus permitiu isso. Somente um ser tão poderoso quanto o nosso Deus é capaz de extrair o bem do mal, de permitir o mal e ainda assim utilizar essas situações adversas para cumprir o seu propósito. Alguém pensa que se Deus tivesse deixado qualquer tipo de liberdade ao homem, perderia a sua soberania. Nós dizemos que não, pelo contrário, isso exalta a soberania de Deus. Porque é muito fácil você ser soberano sobre um bloco de pedras, um conjunto de tijolos. Você pode ser soberano com facilidade sobre eles. Eles não vão a lugar nenhum. É difícil ser soberano sobre um rebanho de cabras. Aí é difícil, porque elas vão querer fugir, e aí é preciso mostrar realmente poder, habilidade, controle, para mantê-las todas ali. Qualquer um poderia tomar conta de um monte de pedras e dizer, nenhuma delas se afastou. Mas tomar conta de um rebanho de ovelhas e dizer nenhuma delas se afastou, é preciso realmente poder para isso. Então, dizer que Deus criou o homem livre e daí ele permitiu a queda, em nada diminui a soberania divina, pelo contrário, a exalta. É preciso ser mais poderoso para cuidar de um mundo e mantê-lo sob controle quando há agentes livres, outras vontades operando, do que quando tudo está bem programadinho como robôs que não conseguem fugir nem fazer nada diferente. Nós cremos então que o mal surgiu a partir do mau uso da liberdade. O mal moral é o fruto do mau uso da liberdade humana. O que é então esse mal? O que é o pecado? Pecado é fazer aquilo que vai de encontro à lei de Deus. Pecado é a transgressão voluntária de uma lei de Deus. Wesley vai dizer que é a transgressão de uma lei conhecida de Deus. Deus dá as suas leis e o homem, ao descumpri-las, ele está então pecando. Hoje se fala de pecado como se fosse qualquer coisa, né? Ah, você num dia de sol não tomar um sorvete é um pecado. Ah, você ter uma praia diante da sua casa e não aproveitá-la é um pecado. Alguém fala de pecado como se fosse qualquer coisa que você fizesse assim que não seria a melhor escolha. Mas pecado, efetivamente, é a transgressão de uma lei de Deus. Quando o homem faz algo que desagrada a Deus, ele está pecando. Isso é o pecado como ato. Mas a Bíblia também fala de pecado como um estado. Quando o homem pecou, ele cometeu um ato de pecado. Mas ao cair, ele vai entrar num estado de pecado. Agora não é só o ato que ele praticou. Ao transgredir contra a lei de Deus, ele ofendeu a Deus. Ele vai então sofrer a punição que Deus havia determinado para aquele que transgredisse a sua lei, e esse homem vai então entrar num estado de pecado que é a natureza pecaminosa que leva a praticar outros atos pecaminosos. Essa natureza pecaminosa, esse mal que está incentivando o homem a fazer outros males, né? Essa inclinação para fazer o que desagrada a Deus, é o que nós chamamos de pecado original, de transgressão herdada, depravação herdada, natureza decaída. Portanto, é isso que nós chamamos de depravação. E na teologia arminiana, nós vamos defender, sim, o ponto chamado de depravação total. Dizer que o homem realmente caiu em total depravação. Embora nós precisamos entender o que significa esse total na depravação do homem. Mas dizer que o homem está depravado quer dizer que ele, quando caiu, ao transgredir a lei de Deus, ele recebe como punição a morte. E a morte primeira que ele recebe é a morte espiritual. O afastamento de Deus. O desligamento de Deus. Essa ruptura, esse rompimento com a santidade de Deus vai deixar o homem, então, num estado de pecaminosidade que só lhe possibilita pecar mais.
ele ainda continua podendo fazer algumas escolhas, mas não pode mais escolher agradar a Deus, fazer aquilo que realmente agrada a Deus, como nós iremos ver aqui no decorrer desta palestra. Então o homem está em depravação. Esta depravação não é apenas um pecado ou outro que ele comete. Não é simplesmente a soma de alguns pecados. E eu vou trazer uma fala do Wesley Duell, que ele diz, não é um conjunto de pecados separados, associados em diferentes combinações, tais como raiva, ciúmes, engano, lascívia e ódio. É um princípio de realidade pecaminosa, uma condição moral da alma. Depravação é mais do que simplesmente uma coleção de pecadinhos ou pecadões. É uma inclinação, uma depravação da alma que leva o homem a viver continuamente em pecado. Ele ainda pode fazer algumas coisas que alguém classificaria como uma coisa boa, porém por motivos errados, porém com intenções equivocadas, e não pode, portanto, de maneira nenhuma agradar a Deus ou obter a sua salvação. E nós entendemos então perfeitamente que o homem está em depravação total. O que significa depravação total? Primeiro, ela é chamada de total porque ela atinge a todos os homens. Só há uma exceção a essa regra, obviamente, que é o Senhor Jesus Cristo, bendito eternamente, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e é Deus santo. Ele é a única exceção a essa regra. Todos os demais homens, desde Adão e Eva, passando a todos os seus descendentes, eles estão em depravação. A humanidade inteira está debaixo da condenação e da escravidão do pecado. Por isso nós chamamos, em primeira mão, depravação total. Ela atinge totalmente a humanidade, nenhum ser humano está fora desta abrangência. Aí eu vou citar novamente Armínio, quando ele diz a abrangência deste pecado, ou seja, do pecado original, da depravação herdada, porém não é peculiar aos nossos primeiros pais, mas é comum a toda a raça humana e a toda a sua posteridade, que na época em que esse pecado foi cometido, estava em seus lombos, e que desde então tem descendido deles pelo modo natural de propagação, segundo a bênção primitiva, pois em Adão todos pecaram, citando Romanos 5 e 12. O que Armínio está dizendo então é que, como Adão pecou e ele era o cabeça de toda a raça, como Adão, ao pecar, ele era o pai de todos os homens, nós estávamos seminalmente nele, ele era o representante de toda a raça humana, ele então fez com que esse pecado fosse transmitido à sua descendência. Todo homem, então, depois de Adão, nasce num estado pecaminoso. Ele já nasce como um pecador. A transgressão é passada de pai para filho, diz aqui Armínio, pelo modo natural. Ou seja, não precisa que alguém coloque isso como uma coisa extra. Ao nascer, ele já recebe de seu pai essa herança. Maldita herança, mas uma herança hoje que nenhum homem consegue fugir dela. A única exceção, vamos ressaltar novamente, foi o Senhor Jesus, gerado pelo Espírito Santo, que, portanto, já nasceu sem pecado. Então, em primeiro lugar, a depravação é total porque ela atinge todos os homens. Ninguém está fora desta lista a não ser Jesus. Depois, ela é total porque ela afeta o ser humano inteiro. Não é só uma parte do homem que é depravada. Todo o homem é depravado. Sua mente, suas emoções, seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo é depravado. Depravado está maculado pelo pecado. A mente humana está contaminada pelo pecado, então ela pensa em termos pecaminosos. O corpo humano está maculado pelo pecado. Ele não somente vai sofrer diretamente por seus próprios pecados,
Alguém que fuma muito, por exemplo, vai acabar tendo problemas, né? Alguém que usa drogas, alguém que pratica sexo irrefreadamente, vai acabar no seu corpo sofrendo diretamente as consequências do seu pecado. Mas nós sofremos também indiretamente pelo pecado que existe no mundo. Vírus, bactérias, males sem fim que estão por aí, que nós somos atingidos por eles e que na realidade foi por causa do pecado humano que essa maldição se instalou na terra. Se não houvesse o pecado humano, nós viveríamos no paraíso, onde foram os primeiros pais colocados, onde não havia a possibilidade de morte. A morte era uma possibilidade se pecasse, mas não era algo que aconteceria naturalmente ao homem se ele permanecesse no estado de obediência em que foi formado. Então todo o homem, corpo, alma e espírito, ou na descrição do profeta Isaías, da planta do pé até o alto da cabeça, ele todo está maculado pelo pecado. Nós vamos entender, segundo o teólogo nazareno Orton Wally, ele vai dizer: a vontade do homem tornou-se perversa, o intelecto dele obscureceu-se e as afeições ficaram alienadas, e em virtude do medo da morte toda a sua vida ficou sujeita à servidão. Note então que ele expande, esse pecado dentro da estrutura humana, falando da sua vontade, que agora não pode fazer aquilo que agrada a Deus, porque está perversamente presa ao pecado. O seu intelecto, aí nós vamos falar do que na teologia se chama os efeitos noéticos do pecado, que diz respeito à mente do homem. O homem no pecado tem a sua mente obscurecida. A Bíblia vai dizer que ele não consegue entender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Nós vamos ver também que as afeições, os sentimentos humanos, eles estão alienados de Deus. Ele pode ser bonzinho por um dia, mas no dia seguinte já não é, ou mesmo quando ele é bonzinho com uma segunda intenção, de forma que o homem não tem a capacidade de fazer nada que agrade a Deus nesse estado de pecado que ele está. Nada dele pode ser aprovado por Deus, dando-lhe o direito da salvação ou de reaver a comunhão com Deus. Com essa depravação da sua natureza, então o homem perdeu o livre-arbítrio. Antes ele era livre para não pecar e também era livre para pecar. Prova maior é que ele pecou. Ele era livre para fazer o que agradava a Deus, era livre para fazer também o que desagradava a ele. Ou seja, ele tinha liberdade plena de escolhas no âmbito espiritual, inclusive. Depois que o homem caiu em depravação, ele agora não tem mais essa liberdade de fazer o que agrada a Deus. Sua vontade está escravizada ao pecado, então ele só tem liberdade para pecar. Ele não tem mais a liberdade para não pecar. Isso não quer dizer, irmãos, que ele seja engessado, amarrado. Na realidade, o homem é livre para escolher o pecado que vai cometer. Mas ele não é livre para escolher não viver em pecado. Ele é livre para pecar a hora que quiser. Mas não é livre para desistir de pecar e viver agora. Não, agora eu vou viver de forma a agradar a Deus. Ele não consegue isso. Não consegue porque a sua natureza está inclinada ao pecado e ele não tem mais em si mesmo a graça necessária para resistir às tentações e fazer aquilo que agrada a Deus. Ele perdeu essa graça quando perdeu a comunhão com o Espírito Santo ao cometer o primeiro pecado. Daí então todos os homens nascem escravizados. O homem não tem, portanto, livre arbítrio no estado de queda. Ele não tem esse livre-arbítrio. Alguém diz assim, mas aí o homem não tem ainda escolhas para fazer? Deus não diz ainda que ele deve escolher entre a vida e a morte? Deus não convida o homem para buscá-lo? Deus não convida o homem para vir a Cristo? Sim, mas isso só pode acontecer porque esse homem, então, vai ser alcançado pela graça divina, que é quem lhe restaura a capacidade de atender ao convite de Deus.
Mas isso são cenas dos próximos capítulos, nós vamos estudar essa história da graça ainda numa outra palestra, né? Importante por ora sabermos que o homem no estado pecaminoso perdeu o seu livre-arbítrio e não pode, então, agradar a Deus, nem viver de maneira santa por sua própria condição, por sua própria natureza. Ele está em pecado. Nós herdamos, então, dos nossos pais fraqueza e corrupção. Não temos a capacidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Somos fracos. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo exatamente isso. Cristo morreu pelos fracos. Nós herdamos também corrupção. Nós somos corruptos por natureza. Nós reclamamos da corrupção que vemos aí espalhada nos noticiários, mas qualquer homem sem a graça de Deus só precisaria de uma oportunidade para fazer as mesmas coisas. Não somos diferentes daqueles que lá estão em natureza. Nós só somos diferentes pela graça de Deus. Do contrário, todos nós poderíamos fazer as mesmas coisas porque somos corruptos por natureza. Nós vemos ainda que a depravação total, ela é chamada de total, porque além de ela atingir todos os homens e atingir o homem inteiro, ela atinge também tudo que o homem faz. Tudo que o homem faz está destituído de um bem positivo. Ele pode até fazer uma coisa boa, mas isso está ainda maculado pelo pecado. Por exemplo, alguém pode dar uma comida para alguém que está com fome, mas geralmente quando ele faz isso, ele faz ou para que as pessoas vejam que ele fez aquilo, olha como eu sou caridoso, como eu sou bondoso, eu estou ajudando isso aqui, ou faz para aplacar a sua própria consciência, somente para dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa, e depois se sentir melhor. Eu não sou tão ruim assim, eu sou um cara legal, eu atendi a necessidade do mendigo, ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu doei um dinheiro para obras de caridade, mas isso não constitui, em primeiro lugar, um mérito para a sua salvação, de forma alguma, e depois, mesmo esse ato bondoso, né, ele está maculado pelo pecado, cheio de segundas intenções, cheio de coisas erradas, imbuídas nesse meio dessa pretensa bondade. Jesus falou muito sobre isso em relação aos fariseus da sua época, né? Eles jejuavam, eles davam esmolas, eles oravam, eram mais crentes do que muitos crentes hoje. Mas tudo aquilo eles faziam tão somente para agradar os homens e não a Deus. Então até mesmo a religiosidade humana, feita pelo homem pecador, pelo homem natural, que não tem a graça de Deus, ela é destituída de um bem positivo. Ela não é feita de forma que agrade a Deus. Ela, no máximo, pode agradar aos homens. Aí nós vemos, então, que o ser humano, sem a graça divina, ele está totalmente incapaz em assuntos espirituais. Ele nasce incapaz. Ele já herdou essa incapacidade dos nossos primeiros pais. Nenhum homem por si mesmo pode buscar a Deus. E aí, então, é um erro. Seria um pensamento consistente com o pelagianismo ou semi-pelagianismo, dizer, dê o primeiro passo para Deus, que Ele dá o segundo para você, porque o homem não pode dar o primeiro passo. Se o homem der um passo para Deus, não será o primeiro, já será no mínimo o segundo. Deus já deu o primeiro passo em direção a Ele. Ele não pode simplesmente buscar a Deus por sua iniciativa. A iniciativa de reatar esse relacionamento sempre será de Deus. Por quê? Porque o homem está incapacitado espiritualmente por causa da queda. Então nunca podemos dizer assim, só depende de você. Dê um passo para Deus que Ele dá outro para você. Não, nunca podemos dizer isso, porque o homem não pode dar esse primeiro passo. Se ele está ouvindo esse convite e pode
dar um passo para Deus, é porque a graça de Deus já falou ao seu coração, o Espírito Santo já agiu no seu intelecto e o habilitou então a poder responder favoravelmente ao convite de Deus. Naturalmente, por sua própria natureza, por sua constituição, no atual estado pós-queda, o homem não pode tomar a iniciativa de agradar a Deus. Aqui vou citar novamente o teólogo Orton Wiley, que ele diz: o apóstolo Paulo diz, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, mas que o pecado habita em mim, ele citando Romanos capítulo 7. O termo carne, usado com abundância no texto bíblico, representa o estado caído da humanidade em geral. Não a destruição de nenhum de seus elementos essenciais, mas a privação de sua vida espiritual original e, assim, a depravação de sua tendência. Quando o homem pecou, ele não perdeu uma parte de si. O que ele perdeu era aquilo que Deus havia lhe dado. A santidade e justiça original eram dadas ao homem, comunicadas a ele pelo Espírito Santo. Quando ele perde, então, esse contato com Deus, a morte espiritual, né, ele, então, passa a estar privado dessa santidade original, desta graça, dessa capacidade que lhe habilitava a ser alguém que agradasse a Deus. Daí, então, essa incapacidade espiritual na qual nós estamos. Nós vemos, então, queridos, que o homem está escravizado ao pecado. Ao cair nesse estado de depravação, a sua vontade está escravizada, ele não pode agradar a Deus, nem fazer algo que obtenha a sua salvação. Aí eu vou citar novamente o teólogo Armínio, para que deixe bem claro que Armínio não defende que o homem tem capacidade natural de buscar a Deus, que tem livre-arbítrio após a queda. Ele diz, nesse estado, após a queda, o livre-arbítrio do homem para o que é bom não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido. Ele também está aprisionado, destruído e perdido. E os seus poderes não estão somente debilitados, são inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas está totalmente privado de poder, exceto aqueles poderes dados pela graça divina, pois Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Então veja que Armínio ele é muito consistente quando ele diz que o homem em seu estado natural perdeu o seu livre-arbítrio e, portanto, não pode agradar a Deus, a não ser que seja assistido pela graça divina. Somos dependentes desta graça, porque no estado atual em que o homem se encontra, ele está totalmente depravado. Depravação é algo que é próprio da natureza humana. Alguém quer insistir em dizer que o arminianismo defende uma depravação parcial, que o homem ele ainda pode fazer alguma coisa, que o homem perdeu uns elementos, mas não o suficiente para não poder buscar a Deus. Não, nós defendemos a depravação total. Se alguém buscará a Deus, é porque foi assistido pela graça divina e não por sua própria natureza. Se resta no homem qualquer capacidade de buscar a Deus ou de fazer algo que lhe agrade, é porque isso lhe foi dado pela graça de Deus que nós entendemos que alcança todos os homens, não pela natureza própria do homem. O homem é um ser depravado. A Bíblia vai usar alguns adjetivos para falar desse homem, vai falar de um homem ímpio, pecador, miserável, fraco, inimigo. Os profetas vão dizer, olha, um etíope pode mudar a cor da sua pele, um leopardo pode mudar as suas manchas, então vocês podem fazer o bem também se isso pudesse acontecer. Assim como a zebra não pode tirar as suas listras, um pecador não pode tirar o seu pecado por sua própria condição. Faz parte dele, é dele, ele nasceu com isso, é a sua natureza atual. Então ele não pode se livrar disso a menos que a graça de Deus lhe assista e que ele
permita que ele não resista à ação dessa graça para que mais graça possa receber, e é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. A mente do homem, então, está obscura, destituída de conhecimento salvífico, ele não pode fazer aquilo que agrada a Deus. Não há nada no homem que possa, então, alcançar a salvação ou lhe trazer algum mérito diante de Deus. Ele é incapaz nas coisas espirituais. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o homem natural não pode fazer algo nessa área. O coração humano está perverso. Os profetas aqui vão dizer que o coração é mau, perverso, mais do que todas as coisas, né? Ele é inimigo de Deus. Então, o homem nesse estado só é retratado nesses termos. Ele não pode fazer nada do que é realmente bom. Jesus vai dizer: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, mesmo quando ele era bom e dava alguma coisa ao seu filho, ainda ele é chamado por Jesus de mau. Porque ele é bom, para que as pessoas vejam que ele é bom, ou para que não o acusem de mal, ele aplaque a sua própria consciência, ou por outras razões quaisquer, que visam na realidade a satisfação humana, e não a satisfação de Deus, ou cumprir aquilo que ele requer de nós. O homem então pode escolher se vai praticar esse ou aquele pecado, mas não pode escolher não ser um pecador. Ele nasce assim e vai continuar assim, a menos que a graça de Deus seja não resistida por ele e que possa então alterar essa sua natureza. Ele é um pecador. A vontade do homem só será livre se ele for alcançado pelo Espírito Santo de Deus. E aí Paulo vai dizer que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem, quando é alcançado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito convence esse homem do pecado. E aí, então, é que ele pode responder à graça divina e fazer aquilo que agrada a Deus. Não há esta capacidade no homem natural. Ele está escravizado, não pode sequer tomar a iniciativa de buscar a Deus. Essa iniciativa sempre é de Deus. De novo eu vou citar Jacó Armínio, já que ele é o proponente inicial de toda essa teologia, né? E Armínio vai dizer a respeito do livre-arbítrio nesse momento do homem em pecado. Ele diz: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Aqui então Armínio claramente se distancia daquilo que é chamado do semi-agostinianismo, ou semi-pelagianismo, que dizia que o homem precisa da graça de Deus, mas ele pode dar o primeiro passo de fé, o chamado initium fidei. O início da fé ele pode dar, porque ele tem condição para isso. Armínio diz: não, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar, ele não pode nem dar o primeiro passo, e é incapaz de aperfeiçoar. Armínio vai dizer, na realidade, irmãos, que até o homem regenerado, se ele não tiver a graça de Deus, ele não pode fazer o que agrada a Deus. Somos dependentes dessa graça todo o tempo. E ele diz então que a graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. A mente obscurecida, os sentimentos corrompidos e a vontade escravizada ao pecado, tudo isso só pode ser alterado se for pela graça de Deus. Pela natureza do homem, isso não será de forma nenhuma alterado. Então, qual é o estado do homem após a queda? É um estado de tripla morte. Morte espiritual, que foi a primeira que ele recebeu. Ao pecar, ele se afasta de Deus. Depois a morte física, que começou a acontecer no dia que ele comeu do fruto. Não podemos dizer ou não sabemos dizer se apenas porque ele afastou-se da árvore da vida ou por alguma alteração realmente em seu organismo. O fato é que ele afastou-se da fonte da vida e, portanto, a morte natural passou a ser uma realidade também para ele. E, por fim,
quando o homem que está morto espiritualmente morrer fisicamente, ele experimentará a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, a total ausência de comunhão com o Senhor. O que não é depravação total, porque quando se fala de total, alguém diz, mas peraí, total quer dizer então que os homens podem ser tão ruins quanto eles poderiam ser? Não, nem todo mundo é um Hitler, nem todo mundo é um Saddam Hussein, mas todo mundo tem potencial para isso, tá? Que todas as pessoas cometem toda forma de pecado. Não, depravação total não quer dizer que um homem cometa todos os tipos de pecado, até porque existem pecados que um bloqueia o outro. Por exemplo, alguém pode não exagerar na comida, que é a gula, por causa da vaidade. Alguém pode não se tornar avarento porque ele é esbanjador. Então, às vezes, um pecado bloqueia o outro. Ninguém vai conseguir cometer todos os tipos de pecado. Então, não é isso a depravação total. Não é que o pecador seja inconsciente. Porque a lei moral de Deus, que na realidade John Wesley principalmente vai dizer que é uma expressão da graça preveniente de Deus, está nele, a sua consciência, que ainda lhe fala, que ainda buzina quando ele está fazendo alguma coisa errada. Embora que o homem pode chegar a um ponto tal de cauterização que às vezes ele já nem ouve mais a sua própria consciência. E o pecador, ele ainda possui algumas qualidades positivas. Ele ainda pode fazer algumas coisas boas, né? Mas nós já vimos que mesmo o bom ainda está maculado pelo mal. O estado de pecado que o homem vive, irmãos, é como se ele tivesse, por exemplo, com uma tuberculose. Tudo que ele faz, ele pode até fazer alguma coisa boa, mas só em respirar, o vírus da tuberculose está em tudo que ele está fazendo. Assim é a situação do homem depravado. Não quer dizer também a depravação total que o homem não possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que procura levá-lo à obediência. E essa é a única esperança que o homem depravado tem, é que o Espírito Santo lhe fale e ele possa então atender a sua voz. Quando o homem caiu, ele não perdeu totalmente a imagem de Deus. Armínio vai dizer que há uma imagem natural e há uma imagem que é sobrenatural, é uma imagem moral dada por Deus. John Wesley vai estender ainda para falar de uma imagem social, que habilita o homem a ser esse gerente do planeta. Então o que eles vão dizer? O homem perdeu na queda, aquilo que é a imagem moral. Ou foi seriamente afetada essa imagem moral. Mas ele não perdeu a sua imagem natural, porque senão ele deixaria de ser o homem. O homem não recebeu a imagem de Deus como algo extra. Ele foi feito à imagem de Deus. A imagem de Deus é o que o homem é. É como você pegar um carro. Se ele capotou e amassou-se todinho, mas você olha para ele, ainda diz que carro é. Ainda diz, até se for um especialista, que ano é aquele carro. Embora ele esteja todo amassado, mas ele não deixou de ser aquele carro que ele é. Assim também é o homem, ele não perdeu completamente a imagem de Deus. Os aspectos natural e social foram afetados pela queda, mas não destruídos. Agora, o aspecto moral foi o que mais sofreu quando o homem pecou. Ele, portanto, agora não pode simplesmente restaurar essa imagem de Deus nele, a não ser quando a graça divina opera nele. E aí, de novo, Armínio vai dizer, ao transgredir o mandamento, o homem perdeu a justiça e a santidade primitivas, que eram efeitos do Espírito Santo habitando no homem. Ele vai perder, então, grande parte dessa imagem de Deus. E aí, de novo, ele diz, em virtude dessa transgressão, o homem caiu debaixo do desprazer e da ira de Deus, passou a estar sujeito a uma morte dupla, merecendo ser desprovido da justiça original, na qual uma grande parte da imagem de Deus consistia. Ele entende que a imagem de Deus realmente era, a imagem moral principalmente, era dada por Deus a este homem. Então a humanidade não pode restaurar essa imagem, não pode colocar no eixo aquilo que saiu, a não ser que a graça de Deus atinja o homem. Não há restituição, restauração pela própria vontade do homem.
Os seguidores de Armínios, que são chamados os remonstrantes, eles também afirmaram aquilo que Armínio já havia dito, que o homem está em depravação total. Eles dizem então que o homem, nesse estado, não pode por si mesmo fazer qualquer coisa que seja boa. Após a morte de Armínio, foi convocado um sínodo na cidade de Dort, onde ali o arminianismo foi condenado. Mas um sínodo, infelizmente, que estava sendo regido por motivos políticos, que foi totalmente imparcial. Só que alguém pensa assim, lá no sínodo de Dort, onde foram estabelecidos os 5 pontos do calvinismo, a depravação total foi estabelecida e os remonstrantes, os seguidores de Armínio, eles pregavam que o homem ainda tinha capacidade. No entanto, o historiador Justo Gonçalves vai dizer exatamente o contrário. Ele diz que o sínodo de Dort diz que ainda permaneceu uma luzinha no homem, enquanto que os remonstrantes afirmaram, ou seja, os seguidores da doutrina de Armínio afirmaram a total depravação humana. Nós vemos então Armínio afirmando isso, o Wesley afirmando isso também. Ele diz: em que ponto admitimos o calvinismo? Em que ponto nós nos aproximamos dele? E o Wesley vai dizer, primeiro, enquanto atribuímos todo o bem à livre graça de Deus. Depois, na medida em que negamos qualquer liberdade natural da vontade, bem como toda a capacidade para o bem anterior à graça. E enquanto excluímos qualquer merecimento do homem, mesmo através daquilo que ele tem ou faz pela graça de Deus. Wesley, então, vai continuar afirmando a total depravação, a total dependência da graça, e que sem ela ou antes dela o homem não pode agradar a Deus. Alguns teólogos vão afirmar isto que Armínio e Wesley afirmam, que tanto Armínio quanto Wesley, eles afirmavam a depravação total e a incapacidade do homem de fazer o que agrada a Deus. Até mesmo alguns teólogos calvinistas, como Charles Rhodes, vai dizer que o wesleyanismo admite a depravação moral completa. Nós podemos, portanto, afirmar isso com total segurança e jamais deixar que alguém diga que nós não defendemos a depravação total ou não afirmamos que o homem esteja nesse estado após a queda. Então, apesar de ter sido criado por Deus num estado de santidade, Deus em nada é culpado pela queda do homem. Ele o fez de maneira tal que poderia ter permanecido em comunhão consigo mesmo. O homem caiu por mau uso de sua liberdade. O homem caiu porque fez o que desagrada a Deus. Os efeitos desta queda são tão devastadores no homem e em todos os seus descendentes, que a habilidade de responder a Deus e alcançar o caminho para a salvação não são mais possíveis, a não ser que o homem seja alcançado pela graça divina. Não é por sua iniciativa que ele pode fazer isso. A graça preveniente, porém, segundo diz Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, verso 11, ela se mostra salvadora a todos os homens. E aí eu concluo citando uma frase de John Wesley, quando ele diz: nenhum ser humano peca porque não tem graça, mas porque não usa a graça que tem. Se o homem permanece no pecado, não é por culpa de Deus, é porque ele resiste à graça divina e insiste em permanecer, então, num estado pecaminoso. Assim é o que nós acreditamos como arminianos. Essa é a nossa teologia, é a nossa doutrina. A Igreja Assembleia de Deus nasceu como fruto do movimento de santidade que traz toda a herança da doutrina de John Wesley, e aí surgiram então os avivamentos. O avivamento da Rua Azusa começou num seminário wesleyano, onde lá foi pregada a doutrina pentecostal e, obviamente, a doutrina arminiana, que faz parte, é característica desta herança, dessa tradição. Daí, então, surgiram os movimentos de avivamento e, como fruto desse avivamento, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós nascemos, então, com a doutrina pentecostal e arminiana intrinsecamente formadas. Não é algo que nós recebemos depois, é algo que nós já trouxemos de berço. Portanto, defendemos, como Armínio e Wesley,
que o homem está completamente depravado em seu estado após a queda e que não pode agradar a Deus a menos que a graça divina lhe alcance. Mas também defendemos que esta graça alcança todos os homens e, portanto, todos podem voltar-se para Deus, desde que não resistam à ação do Espírito Santo, que é esta graça preveniente que alcança todos os seres humanos aqui nesta terra. É esta a nossa doutrina, amados. É isso que nós defendemos e isso que vamos continuar insistindo em defender, portanto, fugindo completamente daquilo que nos acusam de ser pelagianos, ou semi-pelagianos, ou semi-agustinianos, ou socinianos. Somos arminianos e defendemos que o homem precisa da graça, do contrário, jamais ele será salvo. Que Deus continue abençoando a todos e continue estudando cada dia mais essa doutrina e a gloriosa palavra de Deus, que é a base na qual ela está firmada. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, então, as perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta fácil, ou a gente pode ouvir. As difíceis, os irmãos podem deixar para perguntar quando chegar lá no céu, ou aos universitários, quando eles aparecerem por aí. O meu nome é Virgílio e, conforme foi explicado aí... Virgílio de onde, irmão Virgílio? Eu sou da cidade de Cosmópolis. Muito bem. Conforme foi explicado, Deus provou o homem para aperfeiçoar o seu caráter. Sim. Mas o palestrante mesmo disse que Deus, ele tinha o conhecimento de todas essas coisas. Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Mesmo assim, por que houve a necessidade dessa prova? A necessidade da prova se dá exatamente porque o homem não tem como aperfeiçoar o seu caráter, a menos que seja provado. Assim como o senhor pensar, como alguém pode se tornar forte e musculoso? É impossível alguém simplesmente pensar, amanhã eu vou acordar forte e musculoso. E se ele insistir nesse pensamento positivo durante alguns dias, um dia ele vai acordar forte e musculoso. Nunca. Ele tem que passar pela prova, né? Ele tem que exercitar esses seus músculos. Da mesma maneira, o caráter do homem só se forja a partir do exercício da sua vontade. À medida que ele vai escolhendo fazer o bem e não o mal, então o caráter santo vai sendo forjado nele. E aí a gente pensa, mas aí Deus não sabia que o homem iria cair? Deus sabia que o homem iria cair, mas também sabia que Jesus Cristo viria à terra, morreria por nós, e era exatamente essa restauração que poderia acontecer no homem. E daí surgirem pessoas como o apóstolo Paulo, surgirem pessoas como os 12 apóstolos, homens que deram a sua vida, que sofreram provações e privações, mas que sustentaram a sua fé, o que Adão deveria ter feito desde o início e não fez. Agora, nestes homens, o caráter santo foi aperfeiçoado, porque não há como aperfeiçoá-lo sem aprovação. Outra pergunta lá. Pastor, eu sou do Núcleo 161 de Acreúna, Goiás. Sou o pastor Adeilton. Pastor, nós somos arminianistas. E o calvinismo defende uma tese em João 6,44, dizendo que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como nós poderíamos resolver essa questão e dar uma resposta convincente na palavra de Deus? Nós, como os calvinistas, acreditamos piamente nisso. Ninguém pode vir ao Pai sozinho. Nós vimos perfeitamente que o homem não toma a iniciativa. O homem só pode vir a Cristo se a graça de Deus lhe alcançar. O que o texto não diz, porque ele está se referindo apenas a essa incapacidade humana da iniciativa, é Cristo afirmando que o que vier a ele é porque o Pai trouxe. Agora, o que o texto não diz, mas outros textos dizem, é que o que foi alcançado pela graça pode resistir a ela e não ir.
E aí o próprio Agostinho, antes da sua fase monergista, porque Agostinho, nos seus primeiros momentos, ele era defensor do livre-arbítrio, depois, por causa do embate com Pelágio e com os donatistas, ele acabou mudando de opinião. Num primeiro momento ele dizia: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Cristo sem ser chamado, mas nem todo chamado vem. Ele só vem porque foi chamado, mas nem todo que é chamado vem. Então nós acreditamos piamente nisso. O homem só vai a Cristo se Deus lhe tocar. De outra maneira, jamais virá por sua livre iniciativa. Mais alguma pergunta fácil? A paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Kleber Maia, meu nome é Antônio Carlos, evangelista da Assembleia de Deus em São Paulo, Campo do Brás. Algo que ficou um pouco em dúvida relativo à iniciativa do homem pós-queda. O senhor declarou na palestra que o homem ainda permanece com algumas características e semelhanças de Deus, a imagem de Deus. E também declarou que o homem não toma a iniciativa de ir a Deus se a graça de Deus não o alcançar. Mas aí eu fiquei um pouco em dúvida relativo ao livre-arbítrio que o homem tem, da mesma forma do antes queda. Certo. Porque ele teve a possibilidade de quedar-se ou não. E aí a pergunta que eu faço, aonde entra o livre-arbítrio do homem nesse sentido pós-queda? Ok. O que Armínio e Wesley vão dizer é que o homem, ele foi criado à imagem de Deus, e aí tem uma chamada imagem natural. Em que consiste essa imagem natural? O homem é um ser espiritual, assim como Deus é. O homem tem um espírito imortal que ele recebeu de Deus. O homem é um ser inteligente, como Deus é. Deus é um ser que é inteligente, e o homem tem essa característica, e isso distingue de qualquer outro ser na criação de Deus. O homem é inteligente de uma forma que não se equipara a nenhum dos animais. Isso é a imagem natural de Deus no homem. O homem também, ele recebeu de Deus aquilo que é chamada a imagem moral, a santidade e a justiça primitiva. E o Wesley vai falar de uma imagem social, que é a capacidade do homem de interagir com seus semelhantes, de ser o gerente desse planeta Terra como Deus o colocou. Quando o homem cai, essa imagem natural dele continuar sendo um homem inteligente e com um espírito, isso permanece no homem. Ele não pode perder isso, senão ele deixa de ser homem. Quando Deus quis infligir uma grave pena a Nabucodonosor, ele tirou dele temporariamente a capacidade humana, a inteligência humana. E aí diz o texto de Daniel que ele passou a se comportar como um animal. Então, se o homem tivesse perdido essa imagem na queda, ele se tornaria um animal. Ele permanece homem porque ele não perdeu totalmente a imagem de Deus. Mas a imagem moral, que era a justiça, a santidade, ele perdeu. De forma que a sua vontade agora ela está desorientada. A sua imagem social, ela está também desorientada. Ele não consegue mais conviver em paz com os outros homens sem tentar, pela violência, pela força, se sobressair. Isso foi perdido por causa da depravação, do afastamento de Deus. Daí, então, ele continua sendo um homem com a imagem natural, mas a imagem moral e social foram seriamente afetadas, de forma que o seu livre-arbítrio ele perdeu. Por quê? Porque ele está desorientado. Ele pode ainda fazer escolhas, sim, mas escolhas que genuinamente agradem a Deus, não. Ele só poderá fazer esse tipo de escolhas, ou seja, buscar realmente a Deus e procurar agradá-lo, se for assistido pela graça divina. Só concluindo, dentro disso que o senhor está falando, então o senhor afirma que no caso de Nabucodonosor, ele só caiu em si porque Deus devolveu a ele a capacidade de intelecto. É o que o texto diz. É o que o texto diz literalmente. Tá. Mostra que isso é uma capacidade que foi dada por Deus ao homem, né? Ali no caso foi feita uma séria restrição à própria imagem de Deus para punir o rei presunçoso, o rei orgulhoso. Mas
é um testemunho, um relato bíblico que nos mostra até onde a imagem de Deus não foi perdida no homem, né? Se ele perdesse, ele se tornaria como Nabucodonosor naqueles 7 anos de privação, um verdadeiro animal. Perguntas mais? Meu nome é Juvenil Machado, de Patinga, no 325. Quero perguntar ao professor, ver a sua opinião. Há alguns estudiosos que expressam que a presciência de Deus anula ou prejudica o livre-arbítrio do homem. Que o professor tem. Eu gostaria de reservar essa pergunta para a palestra que nós vamos ter sobre eleição e predestinação, que é quando realmente nós iremos tratar desse assunto. Mas, já que o tempo nos permite aqui, somente adiantar dizer o seguinte: presciência quer dizer que eu conheço antes. Isso. Não quer dizer que eu determinei aquilo que vai acontecer. Nós poderíamos dizer assim, que cronologicamente, no tempo, o decreto divino, a escolha divina é anterior à escolha humana que nem foi criada ainda. Cronologicamente, a escolha de Deus antecede a do homem. Mas, logicamente, a escolha do homem antecede a de Deus. O que Deus está vendo é o que o homem vai fazer livremente no futuro. Se a gente tomar aquela situação de Davi, lá em Keila, ele consulta a Deus, Saul virá aqui, aí Deus diz, virá. E se ele vier, os homens da cidade me entregarão? Deus lhe diz, sim. Aí Davi então sai de Keila. E o texto diz, Saul, sabendo que Davi não estava mais lá, desistiu de ir lá. Então, se a presciência de Deus determinasse o que iria acontecer, Deus errou nesse caso. Deus disse que Saul viria a Keila e ele não veio. Na realidade, em nada, aí alguém diz, então Deus mudou porque Saul mudou. Não, Deus já sabia que Saul não viria porque Davi iria sair. Mas se Davi permanecesse, Deus também saberia qual era a escolha de Saul em ir lá. Isso mostra que a presciência divina é exatamente isso, um conhecimento prévio de uma escolha livre humana no futuro. Não vai interferir, portanto, no livre-arbítrio. O que interfere realmente no livre-arbítrio é o pecado no qual o homem está ou a não resistência à graça de Deus que vai lhe permitir sair desse estado. Eu trouxe, fazendo essa pergunta, porque está lidando com relação ao livre-arbítrio. Sim, perfeito. É muito pertinente a pergunta. Eu só apenas poderia pontuá-la também na palestra sobre eleição e predestinação, quando vamos falar da presciência divina mais propriamente. Muito bem, então eu quero somente agradecer a atenção dos irmãos e dos que estão nos acompanhando nesse Web Fórum para essa primeira palestra e vamos continuar estudando e defendendo essa que é a nossa doutrina. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.